noite a todos. É grande satisfação contar com o convívio de todos. Parece que a curiosidade humana nos convida sempre a olhar um pouco da vida alheia, como se a gente quisesse de alguma forma consolidar o erro do outro apagando o nosso. Claro que é impossível, porque todos nós temos falhas, temos equívocos, e é muito difícil a gente de alguma forma não nos manifestar de alguma forma em algum momento. É como que se, por mais que tenhamos os cuidados para com nós próprios, da aparência, da boa educação, da sensibilidade e gentileza, ainda assim vamos ser pegos em alguns equívocos, porque eles ainda permanecem na nossa natureza primeira, como se a gente trouxesse de outras épocas, de outros momentos, e a gente quer que ele não apareça tanto, mas ele acaba se manifestando. Alguns vão sentir isso gravemente. Os vícios humanos cotidianamente se manifestam através do alcoolismo, do tabagismo, das drogas ilícitas de uma forma geral, às vezes também daquelas pequenas drogas sociais, quando a gente costuma chegar no pé da janela da vizinha e dizer: você viu o que aconteceu com fulana? Não é? E lá vai um pouquinho daquele vício, não é? Comumente utilizado como uma perfídia social que a gente não imagina quantas vezes contamina os corações das pessoas à nossa volta. Talvez quem passasse por ali e visse aquele homem samaritano, que era na realidade tido da época como algo apartado de todo o contexto social real, porque os samaritanos não eram bem vistos naquele momento social. Todos olhavam com uma certa diferença. Talvez nos dias de hoje seriam os palestinos, ou sei lá, os israelenses, ou quem sabe os brasileiros, ou quem sabe os americanos, não é? Porque cada um traz um defeito consigo, uma característica própria, natural, que a gente na realidade não deveria se separar, a gente deveria juntar as diferenças para que, somadas qualidades, nós conseguíssemos diminuir as diferenças. Mas a gente não faz assim. A gente junta as diferenças e nessas diferenças, sem se entender direito, a gente encontra um ponto de convergência e aí vai criticar o outro. Porque é o mais fácil para o ser humano apartar o seu defeito de si e colocar no outro, quando na realidade a gente deveria assumir os nossos defeitos e tentar buscar diminuí-los, educá-los. Por isso que chamava a atenção naquela estrada aquele homem, um homem todo machucado, ferido, que talvez tenha ali passado quase que um trator por cima dele. Porque imaginem aquela época onde a violência era extrema e as armas poucas, então a força era bruta. Hoje a tecnologia simplesmente bota o homem num patamar muito diferente. Ele pode ser educado, formado em Cambridge, ou quem sabe em Harvard, ou quem sabe um desses bem colocados que simplesmente vai apertar um botão lá dentro da sua cabine e um avião não controlado por ninguém a não ser via remota vai simplesmente sobrevoar uma área e disparar um míssil com a precisão de mais ou menos 0,9, 0,10 de diferença e acertar o ponto exato, destruindo vidas humanas. Onde é que é a brutalidade? A brutalidade mora nos braços fortes e vigorosos daqueles ditos violentos do passado, ou na capacidade intelectual e do raciocínio apurado e dos títulos que enfeitam as paredes, mas que ainda não conseguiu dar ao homem a sensação de humanidade?
Nesse panorama, parece que esse trecho do Samaritano nos convida a refletir um pouco do que somos nós próprios. Quando passamos em uma determinada estrada e encontramos alguém ao qual simplesmente se encontra em uma determinada situação e a gente primeiro julga, pré-julga, mas não ajuda. Isso é estranho. Porque quem é aquele que ali estava machucado, ferido, à margem de uma estrada? O homem que é tido uma pátria, um homem fora da realidade da sociedade, coloca o homem no seu animal, algo não muito fácil, porque à época o animal de um homem nobre, ele simplesmente era tido como um patrimônio inviolável, ao ponto das leis mosaicas citarem isso nos seus textos, para ver a importância que era o animal de um homem. E ele pega aquele homem ferido, machucado, coloca sobre o seu animal e o conduz até uma estrebaria. Ao nosso tempo, imaginemos aqui que alguém foi encontrado exatamente na estrada, vindo a Santa Amaro, ferido, machucado, e alguém sensibilizado colocou dentro do seu próprio carro. Aí a gente pensa, vai sujar meu banco de sangue, não é? O que a gente vai pensar? Como não pensar nesses detalhes sórdidos que na realidade fazem parte do contexto social humano? E a gente vai, leva ele até um hotel ou até um pronto-socorro, é cuidado, tratado, nós depositamos nele o melhor, mas é um desconhecido. Eu não conheço, vocês o conhecem, ele é da sua família, é da minha família. Como ajudar alguém que a gente não conhece? Vê como é difícil julgar qualquer que seja a situação, porque todos nós temos defeitos, temos fragilidades. Quando a gente julga o outro, é como simplesmente a gente atingisse a ele, mas tudo atingisse-nos de volta, nos ferindo, nos machucando, nos manchando. Aquele homem é colocado no animal e levado até a estrebaria e cuidado. Eu vi um vídeo essa semana que me chamou muita atenção. A esposa me mostrou no celular e eu fiquei impressionado. Vocês mulheres são especiais, né? Tem o dom de encontrar a beleza, mesmo onde a gente, homem, simplesmente não encontra. É porque a gente ainda não ganhou essa sensibilidade, essa maturidade espiritual que a gente um dia vai conquistar. Isso não é um elogio, é uma constatação real. Porque, diga-se de verdade, a maternidade pertence a vocês e não a nós. Senão, talvez a gente aí teria um aprimoramento, uma superioridade na qualidade das emoções e dos sentimentos que a gente ainda não possui. Alguns vão dizer assim, que nada, quem eu lá vou querer parir, Deus me livre. Bom, um dia você vai ter que parir, porque encarnado como homem, um dia vai encarnar como mulher, e o bicho vai pegar, bebê. E aí não tem pra onde correr, a dor é sua e ninguém me tira. E se você resistir muito, eu digo para vocês, eu quero estar presente. Nada como testemunha ocular para ver você gemer e gritar. A grande realidade é que as dores humanas, elas se manifestam a todo instante, mas essa sensibilidade é de vocês. Mas o vídeo era peculiar, mostrava um palestino e um israelense. Os dois são CEOs de uma grande empresa da região e que trabalham juntos. E quando um falava, o israelense falava, o palestino chorava. E eu fiquei tocado com aquilo que eu achei de uma sensibilidade a qual eu ainda não possuo. Digo a vocês. E ele chorava, porque a dor não era simplesmente a dor de saber que o seu povo estava também sendo trucidado, mas que o outro povo, do amigo e do companheiro de trabalho, era aquele que o feria e vice-versa. O povo dele também feria ao do companheiro. E eles elogiavam um ao outro, dizendo das qualidades que cada um possuía. E eu achei aquilo de uma sensibilidade, porque o homem tem essa resistência de falar um dos valores dos outros, não é?
A gente gosta de apontar o defeito. Você viu como ele tem um pezão? Rapaz, o moleque tem uma cabeça, né? E a orelhona? Não é? Homem é uma coisa terrível, né? Gosta de botar defeito que eu nunca vi. Não é? Encontra defeito até onde não tem, né? Porque as mulheres não encontram esse defeito. Não é? Senão ela não tinha casado com você. E olha que seu amigo dizia que você tinha cabeça grande. Não é? E elas conseguiram ver beleza nisso, onde a gente não encontra. Para vocês verem como o homem não tem essa sensibilidade que a gente gostaria que tivesse. Mas a gente vai descobrindo nessa relação deles dois. E daí a pouco eles manifestam todo o grupo da empresa mesclado de israelenses e palestinos. E todos se homenageando. Mas há um detalhe no vídeo que chama a atenção. A imagem é rápida, mostra a quantidade de funcionários, mas é rápida, porque não pode guardar muito bem a imagem, porque corre o risco de serem agredidos, ou um ou outro. E eu fiquei imaginando ali, pensando nesses tempos modernos, onde a gente fala tanto de empatia, de diferenças, mas a gente ainda não respeita as diferenças dos outros. Nem respeita e nem se torna empático, se colocando no lugar do outro. Porque a gente vê os outros como se fossem esquisitos, estranhos. O rapaz que tem o cabelo grande e que se veste como uma menina, a gente simplesmente olha estranho, não é? O rapaz que simplesmente, ou melhor, a moça que se mostra com porte atlético, que veste uma roupa masculinizada, a gente olha estranho. Tudo é esquisito nos nossos olhos, mas não traz sensibilidade. E isso é um detalhe perigoso, porque a gente discrimina antes mesmo de conhecer. Talvez no futuro pode ser aquela pessoa que lhe socorra. Pode ser aquela pessoa que, estando agora numa posição, numa profissão que exija os cuidados, e você seja atendida por ela. E como será? Como será ela fazendo seu parto no futuro? O bicho pega. É bom não pensar nisso. Vamos deixar lá para outra encarnação. Para a gente entender que todo nesse contexto social existe uma mensagem divina a qual os nossos ouvidos bobos não ouviram. E os nossos olhos contaminados não perceberam. E talvez ainda sejamos os 3 personagens que irão passar por aquela estrada e não vão dar socorro àquele homem ferido. Talvez o primeiro a passar naquela estrada seja o egoísmo. E o egoísmo, olhando para aquele homem caído à beira da estrada, ele diz: eu não tenho nada com isso. Eu estou bem, estou saudável, e me desculpe, eu não vou ficar perdendo tempo com um desconhecido. E talvez o egoísmo ali se manifestou. E o egoísmo, ele é muito particular na criatura humana, porque farinha pouca, pois é. Então é mais fácil ajudar alguém nosso do que alguém estranho. Para vocês verem como uma organização social, ela nos aparta de tal forma que é o filho do vizinho, não é o meu. É ela que tem que se preocupar. Mas eu não tenho que me preocupar com o filho do vizinho, porque eu não gostaria que o vizinho se preocupasse com o meu filho. Esses detalhes que tornam a nossa sociedade com a tal frieza que a gente fica tentando encontrar Jesus. Parece que ele não está ali. Porque eu não consigo enxergar Jesus em que vê tanta coisa esquisita e não consegue olhar com os olhos de um pai, de uma mãe. Certa feita, ensinando numa escola, vocês sabem que aluno não é coisa de Deus, né? Aluno tem o pé redondo. Vocês sabem disso, né?
aluno ele descobre o defeito seu, mesmo que você não tenha. Não é? Ele olha para o professor e faz um raio-x. Mas assim, você trata ele maravilhosamente, mas ele diz assim, miserável. Aquela nota que ele me deu, mas ele não merecia, né? Mas ele diz mesmo assim. Uma certa feita na sala de aula, o aluno virou para mim e fez aquela pergunta radical. Ele disse, eu vou dar uma voadora nesse professor, é agora. Esse professor, o senhor falando aí tal, sobre sociedade, sobre essas organizações, né? E a gente falava sobre ecologia, e essa organização toda de sociedade, de comunidade, mas essas relações humanas, mas fale a verdade, se seu filho fosse homossexual, o que é que o senhor faria? Olha para ele. E digo, miserável. Não é? Quer pegar o professor pelo pé. Aí ele disse assim, como é que o senhor se comportaria na sociedade? Ele disse, eu iria ficar muito preocupado. Primeiro, muito entristecido. Aí disse, logo vi. Eu disse, pois é, mas você ainda não viu. Primeiro, porque eu saberia que todo mundo ia olhar para ele de forma esquisita. E isso para o coração de um pai machuca muito. Segundo, que as pessoas não receberiam ele bem nos lugares. E isso para o coração de um pai machuca de forma pesada. As pessoas, quando ele passasse na rua, iam olhar para ele diferente. E alguns iriam fazer chacota dele. E para um pai, meu filho, isso dói muito. Por mais que eu aceite, eu sei que a sociedade não aceita. E isso é muito difícil para o pai. Porque todo pai sonha com aquele bebê lindo que você pegou no colo, que ele se torne um grande homem, uma revelação na sociedade. Que na sua cidade ele se encontre nas primeiras páginas como um membro daqueles mais homenageados na sua comunidade. E quando a gente vê ele lá no fundo do jornal, numa página de criminalidade, ou quando a gente vê ele descriminalizado de alguma forma, ou melhor, criminalizado de alguma forma pela sociedade, isso machuca pra caramba. Só que o nome disso é empatia. É quando eu tenho a capacidade de me colocar no lugar do outro. E aí você começa a entender que as relações humanas, elas são desafiadoras, porque nesse processo de empatia, primeiro você faz a rejeição para depois tentar ser empático. Só que se você rejeita, a pessoa reage, porque ela também é capaz de sentir. Você já deve ter visto isso. Todos nós aqui nessa sala, em algum momento já vivemos um momento de discriminação. Condição social, porque talvez não tenhamos títulos, nenhuma formação acadêmica, porque a nossa linguagem, o nosso sotaque é diferente. Então alguém nos rejeitou de alguma forma. Isso machuca. Pela cor da pele, pelo cabelo. A gente já foi rejeitado de alguma forma. Isso dói. E é muito difícil de cicatrizar. Porque aquela pessoa que nos rejeitou, ela fica marcada aqui dentro e aqui dentro. Eu tinha um colega na escola que me colocou um apelido mortal. Ah, meu Deus, quando eu lembro, eu olho assim e digo, miserável. Não é? Porque tem apelido que pega. E é terrível, porque o cara já vai, né, cutucando a sua ferida. Isso não pode mais que é bullying. Pois é. Mas eles fazem, não fazem? E hoje é cruel, porque pode até não botar apelido, mas eles pegam no pé da pessoa de forma mortal, levando às vezes o jovem a um estado de loucura. Ele perde a noção da realidade.
Porque é muito difícil você lidar com várias pessoas todos os dias falando mal de você. Se coloquem agora no lugar de um desses meninos. Vamos dizer que você fosse ele. Que todos os dias, quando você chegasse no seu ambiente social, todas as pessoas começassem a falar baixinho sobre você, a virar as costas, a não querer conversar com você, a simplesmente rejeitar. Vamos aqui, vamos deixar ele aí. Como você se sentiria? Por isso, o Espiritismo é consolação. E consolar significa acolher. E acolher significa se colocar no lugar do outro. Eu só consigo acolher o outro, só consigo ajudar o outro se eu me coloco no lugar dele. Querem ver que é verdade? Uma mãe que perdeu um filho encontra uma outra mãe que perdeu um filho. Só elas sabem a dor que estão sentindo. Ninguém, por mais que se esforce, não consegue saber que dor é aquela. Percebem como é difícil? Porque o Espiritismo exige de você sair desse lugar comum que você se encontra e dar um passo decisivo em relação a essa realidade. Porque hoje é o filho do vizinho, mas amanhã pode ser seu neto. Como é desafiador. Por isso a pergunta daquele garoto foi muito importante. Meus alunos me ensinaram muito, me ensinaram coisas que eu precisava aprender, porque quando nós nos fechamos no nosso mundo, parece que o nosso mundo ele é tão perfeito que ninguém consegue mudar ele. E aí vem uma avalanche e muda tudo, e mesmo que a gente não queira. Vou contar uma história divertida para vocês. Quando nós morávamos num apartamento na nossa cidade, e era assim aquele aconchego, sabe aquele apartamento que a gente paquera já há muito tempo, né? E compramos assim, sabe? Eu e a esposa, contando as nicas. Pode falar esse nome hoje? Pois é, então contava as nicas. Contava as nicas para comprar aquele bendito apartamento na mata escura. Pense aí, um apartamento térreo, de fundo, não tinha zoada, não tinha bar vizinho, não tinha nada, era o paraíso na terra. Mas aí aconteceu algo muito interessante. Todos os finais de tarde, o nosso irmão, que era carreteiro, ia visitar a nossa mãe. Todos os dias, às 18 horas, quando ele chegava de viagem, era certo ele ia à nossa casa ver a nossa mãe. Nossa mãe sabia dos desafios que era a existência do nosso irmão, mas era o amor. E o amor a gente não consegue explicar direito. Eu sou o caçula, e eu olhava assim, ó. Tudo é pra ele, é chamego danado, aí tudo é pra ele, tudo. Ele já chegou? Não. Entendem como é difícil isso, né? Porque caçula não é fácil, né? Por mais que dengue, ele ainda assim é egoísta, né? Pois é. E aí nosso irmão desencarnou. E todos os dias, às 18 horas, era muito difícil para nossa mãe. E aí, quando a gente tinha comprado um terreno, na estrada velha do aeroporto, resolvemos mudar. Mas a construção não tinha terminado. E a gente tinha assim uns móveis, sabe aqueles móveis que a gente sonha, né? A gente não tem aquele negócio de comprar uns móveis que a gente diz assim, meu Deus, essa cômoda, minha cômoda, minha cama, meu Deus. Não, a gente não tem esses apegos idiotas, mas que são reais, né? São humanos.
E aí a gente apegadamente se mudou para aquela casa nova. Não, vamos de mala e cuia, me lembro como hoje, era assim, próximo do Natal. Tem umas loucuras que a gente faz, né? Só agora parando para refletir, lá vou eu, né, fazendo uma mudança perto do Natal, que loucura, meu Deus, vamos lá. E aí mudamos, né, e fomos morar exatamente lá embaixo, naquela parte de baixo da casa. Nosso amigo Edson conhece, né? A gente instalou o laboratório por lá e tal. E a gente foi morar exatamente no subsolo. E como a casa, a parte de cima, não estava construída, a chuva veio, não é? E a chuva não deixou madeira sobre madeira, ou melhor, MDF sobre MDF, né? Tudo inchou, tudo quebrou, tudo foi aquele desastre. E aí a gente fica pensando, mas meu Deus, por que a vida da gente muda assim de uma hora para outra, onde a gente está com tudo organizado, né? Parece que a gente está num lugar perfeito e simplesmente nossa vida, né, dá um up de 360 graus. Ali, naquela estrada, aquele homem não estava pensando que seria assaltado. Porque quem é que vai a uma viagem pensando que vai ser assaltado? Ninguém. A gente vai numa viagem com a certeza que tudo vai acontecer bem. Mas naquele dia não aconteceu bem para aquele homem. Ele foi agredido, foi ferido, foi roubado, foi machucado, foi jogado, atirado ao chão, à margem da rua, na margem da estrada. Aquelas pessoas, as 3 pessoas que poderiam ajudar, o primeiro foi egoísmo que eu falei, não foi? Ele não nem sequer perdeu tempo em olhar no direito. E na sequência veio aquele outro parceiro do egoísmo chamado orgulho. E esses 2 elementos, como são difíceis na nossa vida, porque quando a gente olha para alguém e nós nos deparamos com o nosso egoísmo e que a gente olha com aquele orgulho, a gente não nota que a pessoa está sofrendo. Porque a superioridade de onde estamos não nos permite olhar com os olhos de humanidade, de atenção, de carinho, de gentileza. Por isso que eu falei da sensibilidade feminina, porque o filho, quando está passando um problema grave, o pai diz assim, besteira. Meu pai resolvia logo isso, minha mãe então resolvia aquela beleza. Meu avô, ele carregava os animais com latas de areia, de brita. Tinha 3 animais, 3 jumentos que carregavam no lombo dos animais, e então ele fazia aquelas cangalhas. Então ele curtia o couro e deixava uma sola tão bonita, né? Aquilo brilhava e era macia, gostosa, mas batia e deixava cada lapada que era uma beleza. E a gente simplesmente dizia, né, que aquilo resolvia o problema, mas não resolve. E nos dias de hoje a gente vê que não resolve, porque nossos filhos, nossos netos, eles sofrem, não é por fora, senão eles não se maceravam, não se machucavam, não cortavam os pulsos, não se feriam, mas eles se ferem porque a dor do lado de fora é muito pequenininha para a dor que ele está carregando aqui dentro. O jovem não é o mesmo de todos os tempos. O jovem de hoje, ele sente uma dor por dentro. Uma dor que, por mais que a gente bata nele, não vai eliminar a dor que está ali dentro. E às vezes ele precisa de uma ajuda. Precisa às vezes da ajuda de um profissional, de alguém que tenha a habilidade de entrar ou penetrar nos caminhos que a gente não consegue. Por isso que hoje a gente ainda usa do preconceito. Quando alguém diz assim, fulano foi ao psiquiatra. Foi para o psiquiatra, ó. Então, não é? Foi o psicólogo. Psicólogo, falou em psi, já viu que não tá bom. A coisa tá feia. Como feia? Cada época existe um psicólogo. Talvez o psicólogo da nossa época era sola.
Eu mesmo aprendi matemática assim, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 6. Bota a mão, Antônio, que minha pró gostava de chamar Antônio. Ela não chamava, quando ela me chamava por Kleber, eu sabia que estava tudo bem. Mas chamou de Antônio, eu sabia que eu ia apanhar, né? Chamou pelo primeiro nome, não tem liberação. E eu apanhei, viu? Aprendi matemática. Hoje você pode perguntar, às vezes eu estou no caixa, eu faço as contas e digo, não, vai dar X. Aí a menina vai pegando a calculadora, é dedo, né? Eu digo, pois é, eu apanhei para aprender, eu só falta dizer isso para ela. Mas hoje eles aprendem coisas muito mais complexas. Eles abrem páginas em redes sociais, eles invadem sistemas, hackeiam sistemas, mas não conseguem às vezes lidar com os problemas aqui dentro, de ordem emocional, psicológica. E aquele samaritano às vezes está dentro da nossa casa, caído, ensanguentado, mas a gente não percebe. É preciso que a gente tenha sensibilidade de cuidar daquele que está ali ferido e machucado. E eu não posso ser o orgulhoso, nem posso ser o egoísta. Eu tenho que agora aprender a cuidar de uma forma que eu não fui ensinado. Porque a cada tempo o seu mal, mas a cada tempo também o seu remédio. Na nossa época era muito comum. Eu lembro que minha avó adorava um negócio chamado doce de batata. Vocês sabem o que é isso? Doce da resina da batata. Aquilo não é de Jesus. O negócio tem um doce que você não sabe direito se é amargo. Eu só sei que a barriga embrulha. E lá vou eu correndo pro banheiro. Eu digo, salve-se quem puder. Quem sai da frente, porque lá vou eu. E minha avó me dizia com essas palavras, meu filho, isso vai limpar seu sangue. Minha avó vai limpar minha alma. Porque quando termina, eu pareço que não estou nesse corpo mais. E assim ela dizia, meu filho, vá ali na farmácia e compre sulfato de sódio e traga os 3 cocos. Eu digo, meu Deus do céu, que magia é essa que a senhora vai fazer, minha avó? Fique tranquilo, porque isso limpa o sangue. E lá eu tomava um tal de sulfato de sódio com água de coco e salve quem puder. Porque quando eu saía, já saía assim, todo presinho, correndo desse jeito, porque o banheiro era meu objetivo primordial. E ela dizia, você vai ficar bem, meu filho. Eu digo, devo ficar, porque se não ficar, eu vou desencarnar. Então eu fui aprendendo que a cada tempo, então as pessoas diziam que a gente botava no ferimento, ralava o joelho e botava metiolate. Aquilo não é de Jesus, não é não? O troço ardia que a sua alma saía e voltava. E hoje o metiolate não sente ardor. Hoje é álcool tratado. Graças a Deus. Pois é, mas não melhorou? Melhorou. Percebem como é diferente? Porque as feridas não estão do lado de fora. As feridas estão do lado de dentro. Porque as pessoas estão feridas aqui dentro. E é mais fácil você lembrar daquela passagem do samaritano, porque era visível aos olhos do samaritano os ferimentos. Por isso ele cuidou. Mas agora nós encontramos muitos dos nossos feridos à beira da estrada, mas não tem ferimento do lado de fora. Os ferimentos são do lado de dentro. Há pouco nós falávamos sobre as mudanças na nossa instituição, que a maternidade deixou, zerou os seus exercícios ligados às criaturas que iam lá parir, que era uma honra para todos nós receber esses espíritos. E agora vão ser abertos ambulatórios para a área de psicologia e psiquiatria.
porque aumentou muito o número de pessoas que precisam do cuidado de ordem mental. Vocês veem como as feridas não estão mais do lado de fora, que o metiolac não vai sarar a ferida, mas é possível que o psicólogo ajude a ele tirar aquele ferimento dali de dentro. O psiquiatra pode utilizar das medicações mais modernas, porque hoje tem medicações das mais impressionantes. Eu me lembro que na minha época, ainda jovem, que não é muito tempo, é logo ali, não é? Eu lembro que tinha umas medicações, uns barbitúricos que eram absurdos. Um vizinho meu tomava uma medicação que ele ficava doido de jogar pedra. Ou ficava hebetado no meio da rua, parecia que estava em outra dimensão, em outro planeta. Hoje as medicações, elas dão uma melhoria no comportamento humano. Crianças ou jovens com estados anormais da psique ou da ordenação neuronal, ela consegue acalmar, diminuir o fluxo neuronal e dar uma estabilidade emocional, psíquica àquele indivíduo. Muitos dos jovens que vão às escolas hoje estão às vezes submetidos a esses medicamentos e graças a Deus dando-lhes um comportamento melhor. Não, claro, não estou fazendo uma análise real ligada à saúde mental coletiva, porque talvez isso exigiria muito mais de nós. Mas eu estou informando a vocês que existem medicações modernas que não são tão danosas ao organismo como era no passado. E isso a gente tem que admitir. Então, por que as coisas mudaram dessa forma? Porque a cada momento, a cada época, existem mudanças que a gente precisa estar atento. E nesse momento social que nós estamos vivendo, as dores humanas são dilaceradoras. Pessoas que chegam e elas precisam conversar. E por quê, Kleber? Porque não tem com quem conversar. Isso é um fato. Às vezes a pessoa chega num consultório médico para conversar. Ela não quer ser atendida, não. Ela quer conversar. Ter alguém para desabafar um pouco das suas dores, dos seus desafios. E a gente precisa ter ouvidos mais sensíveis, mais perceptíveis a esses desafios humanos. Claro que isso não é algo simplesmente coletivo, onde todos estamos adoecidos, mas é necessário que a gente consiga colocar nesse momento algo que é recorrente na nossa sociedade nos dias atuais. A Organização Mundial de Saúde já admite que nos próximos anos teremos os maiores números mundiais de pessoas em estado depressivo e de ansiedade. Não é um dado meu. As informações são da ciência direcionadas à Organização Mundial da Saúde, a OMS. Isso significa que todos nós temos que começar a cuidar também dos nossos e olhar aquele samaritano como se fôssemos nós. Porque muitas vezes essa pessoa caída à beira da estrada, à margem da estrada, é o nosso filho, é o nosso neto, é o nosso irmão, é o nosso amigo, é o nosso pai, é o nosso parente, é o nosso vizinho. E a gente precisa ter um pouco mais de empatia para se colocar no lugar dele e dizer assim: puxa, e se fosse eu? Será que eu gostaria de ser também acolhido, ser cuidado? Percebem como isso é algo comum na nossa sociedade? E quando eu coloquei o status exatamente do comportamento atual em relação à sexualidade, a gente vai vendo que isso não é um comportamento simplesmente do jovem, é um comportamento coletivo, porque muitas vezes as pessoas adoeceram indevidamente, exatamente pelo comportamento sexual. Nós estamos no país, no segundo país, no planeta, no mundo, que mais visita esses sites pornográficos. E o dado não é meu, é da Organização Mundial de Saúde. Isso significa que a gente precisa ganhar atenção, porque exatamente nesse momento várias pessoas estão adoecidas.
E a gente às vezes não percebe, porque a doença, os ferimentos, não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. E todas essas doenças de ordem mental que têm se manifestado na sociedade nos convida a ter mais atenção com os nossos, para que a gente simplesmente não passe pela estrada e não dê atenção àquele que está ali, à margem da estrada. O terceiro também passa. Passou o egoísmo, passou o orgulho e passou aquele que mais dói em todos nós: a indiferença. Porque quando a indiferença passa, isso magoa muito. Quando a gente mostra as nossas dores e o outro não dá importância. E você diz assim: puxa, mas isso está doendo em mim, e daí? E eu com isso? 3 personagens na nossa sociedade que poderiam muito bem representar aqueles 3 personagens e que talvez nenhum deles se preocupasse realmente em cuidar, mas apenas um estranho, uma pátria, alguém que simplesmente não teria significado, foi quem parou para ajudar. A história é muito clara quando se dirige exatamente ao samaritano, mostrando que nem sempre a gente pode julgar ou avaliar ninguém pela sua etnia, pela sua cor, pela sua raça, pelo seu grupamento social, pela sua comunidade, porque todos nós temos dificuldades e desafios, e quem somos nós para julgar o outro? Queridos companheiros, gostaríamos de encerrar com uma singela história da qual permanece na nossa memória com muita atenção e carinho. Está num livro chamado Lições para a Felicidade. E conta-se assim: diz que o pai estava em casa e o filho chega muito incomodado, muito ansioso, e desabafa com o pai. Uma criança pequena, talvez de uns 8 anos, 8, 12 anos de idade, e desabafa com o pai: meu pai, é o seguinte, de hoje em diante eu vou à escola, mas não vou mais dar atenção a meu amiguinho fulano de tal. Jura? Por quê? Ah, meu pai, que nada. Ele me desacatou, ele me desrespeitou, ele me humilhou perante os meus colegas. Isso não se faz. Quando uma pessoa trata a gente assim, ó, desprezo total nele, então nunca mais eu quero amizade com ele. É mesmo? E ele tem todos esses defeitos? Pergunta o pai. Tem. Ele é terrível, meu pai. Ele faz perversidades comigo, me machuca, me magoa, perante não só os meus coleguinhas, mas até o professor. O pai, olhando aquele desabafo da criança, pega ele pela mão e diz assim: vem aqui que eu quero lhe mostrar uma coisa. Vai até o quintal, pega um saco de carvão, cheinho, coloca do lado dele e diz assim: olha, tudo isso que você falou, toda vez que você lembrar de uma coisa ruim de fulano, você vai pegar um pedaço desse de carvão e vai atirar com toda a força no fundo do quintal. E ele aí começou, sabe como é criança, né? Pegou o primeiro e atirou com toda a força. Pegou o segundo, e aí ele começou a se empolgar, e pegou mais um, e pegou mais um. E daí a pouco o saco foi esvaziando, e ele simplesmente alegre, porque estava satisfeito, que ele tinha tirado todos aqueles pedaços de carvão, tinha tirado como se estivesse atirando em fulano. E aí ele chamou o pai, né, assim, todo cheio de satisfação: olha aí, meu pai, quantos pedaços de carvão eu atirei. Ele disse: muito bem, agora vamos aqui mais 2. Aí pegou ele pela mão, foi até o quarto, colocou ele na frente do espelho e disse assim: agora olhe para você. E ele estava sujo de carvão dos pés, ou melhor, dos pés à cabeça.
Todos nós temos dificuldades e defeitos. Mas atirá-los no outro não vai resolver o nosso problema. Porque cada vez que a gente atinge o outro, a gente se fere. Nessa sociedade onde somos hoje, nos consideramos tão diferentes, Deus não nos olha assim. Continuamos os mesmos filhos de Deus. E Jesus, com toda a sua sensibilidade, tem feito de tudo para chegar até os nossos corações e nos dizer assim: olha, existem diferenças no mundo, mas você também pode encontrar coisas muito parecidas com você. Então, quando você olhar para o seu filho, para o seu neto, para o seu vizinho, e por mais esquisito que você considere ele, procure nele algo de positivo que possa parecer com você. E faça disso um meio de afinidade, e não de desprezo, e não de desleixo, e não de egoísmo ou orgulho para com ele, mas de afeto, de amizade, de gentileza. Porque pessoas que desrespeitam, o mundo está assim. Mas pessoas que acolhem, que carinham, que amam, são as mais difíceis de nós encontrarmos. Queridos irmãos, Jesus, ele continua o mesmo e nos espera não no alto daquele monte pregado a uma cruz. Ele nos espera naquela grande barca que ele postou à beira da mar de Genezaré, e que ele contestou e perguntou a Pedro qual lado teria mais peixes, porque Pedro era um pescador experiente como todos nós, mas só o Evangelho de Jesus conseguiu encontrar os verdadeiros peixes que se encontravam ao outro lado da embarcação. Todos nós podemos fazer esse esforço de parar de jogar a rede de um lado só para jogar no lado oposto. E quem sabe aí você consiga encher o seu barco de tantos peixes como Pedro, e a sua embarcação vai ficar de um jeito abarrotada de amor, de carinho e de gentileza por todos aqueles no mundo que precisam, como nós próprios. Que possamos, nesses dias tão desafiadores, orar uns pelos outros, pedindo que a paz comece em cada um de nós, para que ela se estabeleça na sociedade como um verdadeiro veículo da saúde e da compreensão entre os homens. Que Jesus possa permanecer em nossos corações, agora e sempre.